Olá, sejam bem-vindos ao Fora de Enquadramento, uma série dedicada ao cinema, TV que interessa e outras coisas das quais me apeteça falar. O Halloween está quase a chegar e com esta época também os gerais toques de campainha, doçuras e travessuras. Mas para algumas pessoas esta também é a época ideal para fazer maratonas de filmes de terror. E para fãs de séries televisivas, este Halloween vai marcar o regresso da série que conquistou o verão de 2016, Stranger Things. Se não repararam ainda, os anos 80 voltaram à moda. E por isso não é tão estranho que esta série se tenha tornado num fenómeno tão depressa. A narrativa centra-se no estranho desaparecimento de um miúdo de 12 anos chamado Will, bem como os efeitos que isso cria na comunidade da sua cidade natal. Vemos então os seus amigos e a sua mãe a procurarem, à medida que descobrem que este desaparecimento poderá estar ligado com uma rapariga com poderes telecinéticos chamada Eleven e com o surgimento de um estranho monstro. É uma série claramente inspirada por histórias de terror e de ficção científica dos anos 70 e 80. Até o estilo de letra do logotipo é o mesmo que era usado nas capas dos livros do Stephen King. Com estas inspirações, é normal que os irmãos Duffer, criadores da série, tenham decidido que a história se devia passar em 1983. Mas como os Duffer não acreditam em fantasmas, eles decidiram afastar-se do sobrenatural. Em vez disso, usam o conceito mais cientificamente aceito de viagens interdimensionais, sendo que aqui é introduzido o Upside Down, uma dimensão alternativa à nossa. Isso possibilita a criação de algo que é familiar o suficiente para nos fazer sentir nostálgicos, mas que ao mesmo tempo é diferente o suficiente para justificar a sua existência. Mas comecemos pelas... Stranger Things consiste em 3 grupos de personagens principais. Estes grupos vão tentando desvendar o mistério por si sós e, eventualmente, vão se cruzando. Cada um dos grupos é inspirado por um tipo diferente de história dos anos 70 e 80. O grupo das crianças é principalmente inspirado por histórias do Stephen King, como o It ou o Stand By Me. E também tem ali uma pitada de ET do Steven Spielberg. Estas eram histórias que lidavam com a passagem para a adolescência e mostravam o mundo na perspectiva das crianças, quando todo o tipo de aventuras pareciam possíveis. Em parte é esta sensação que fez livros como Os 5 ou Uma Aventura serem tão populares. Mas do Stranger Things, tal como nas histórias do Stephen King, há um fator de risco muito maior. O grupo dos adolescentes segue um pouco a fórmula daqueles filmes de terror tipo slasher, de filmes como O Pesadelo em Elm Street. E a storyline do grupo de adultos segue um pouco a fórmula dos filmes do Steven Spielberg que lidavam com adultos a terem de lidar com problemas nas suas pequenas comunidades. De filmes como O Tubarão e de Encontro Imediato de Terceiro Grau. O casting da série foi perfeito. As crianças são todas muito bem interpretadas e têm química. Normalmente atores de crianças têm uma má fama porque não costumam ser muito bons e muitas vezes eles são escritos de uma forma muito robótica. Mas aqui age de uma forma 100% natural. Mike, interpretado por Finn Wolfhard, é basicamente o líder do grupo. Em si também é o mais proativo. Lucas, de Caleb McLaughlin, é aquele miúdo mais desconfiado. E Dustin, interpretado por Gaten Matarazzo, é mais ou menos o comic relief. Cada um dos miúdos é memorável só por si. Infelizmente só não vemos tanto da personalidade de Will, o miúdo desaparecido. E devo ainda destacar Millie Bobby Brown no papel de Eleven, que tem a difícil tarefa de ser o centro e o coração da história. Alguém que é apenas uma miúda, mas que foi separada do resto do mundo e que, devido aos seus poderes, acaba por ter um lado mais mortífero escondido. Neste caso, a série até faz um pouco de foreshadowing no primeiro episódio, ao ter os personagens falarem do número 134 do X-Men, que é a primeira aparição da Fênix Negra, uma personagem que, tal como Eleven, escondia um grande poder. Em si, se a performance de Millie Brown tivesse falhado, é pouco provável que a série tivesse funcionado tão bem. A storyline dos adolescentes mostra-nos um investimento nos problemas interpessoais enfrentados na adolescência. A Nancy, de Natalia Dyer, parece saída de um filme de adolescentes dos anos 80, mas dos bons. Daqueles em que até as personagens que parecem sacanas no início acabam por demonstrar uma certa humanidade. O Jonathan, de Charlie Heaton, é o irmão de Will, e os seus objetivos acabam por se complementar com os de Nancy. Apesar desta storyline ser em si bem construída, ela por vezes acaba por parecer um pouco supérflua em comparação com as outras duas. Possibilita apenas um aumento na escala da ação, ao mostrar que os efeitos dos eventos principais estão a ser sentidos por toda a comunidade. A plotline dos adultos segue principalmente Winona Ryder como Joyce Byers, a mãe de Will, e David Harbour como Jim Hopper, o chefe do departamento de polícia. No início, Hopper parece não ser particularmente bom no seu trabalho, mas a narrativa vai lentamente provando que ele provavelmente é a pessoa mais competente daquela cidade. Por outro lado, Ryder convence-nos muito bem do desespero de uma mãe que está à procura do seu filho. Todas estas storylines vão sendo exploradas no timing certo, à medida que vamos vendo cada grupo desvendar o mistério. Para quem cresceu com histórias daquela época, isto cria uma nostalgia em 3 sentidos. E a nostalgia pode ser algo muito poderoso. Nostalgia. It's delicate, but potent. E
E aqui chega a parte complicada. Até que ponto é que a inspiração não se torna uma mera imitação? Porque Stranger Things tem cenas muito semelhantes à de obras já feitas. Houve até quem criticou esse aspecto. Mas em que contexto é que essas cenas surgem? Porque o contexto é o que mais importa. E neste caso as homenagens não se tornam imitações. São usadas de uma forma apropriada que faz sentido na própria história. No entanto, muitas dessas histórias traziam os seus próprios clichês. E Stranger Things não os ultrapassou a todos. Por exemplo, lembram-se em filmes de terror quando as personagens faziam algo que vos fazia questionar porque é que elas estavam a fazer aquilo? Coisas que uma pessoa que preza a sua sobrevivência não faria. Isso acontece umas quantas vezes na plotline dos adolescentes. Outra coisa a ter em conta é que o formato televisivo, ao não ser tão condensado como o cinema, necessita que a sua história seja mais expandida. E por vezes isso pode entrar em conflito com a simplicidade desses mesmos conceitos. Por exemplo, o filme do ET não precisava de mais tempo do que o que tinha. Teve a exata duração que a sua história precisava. Havia poucas formas de expandir aquela história para além do que já tinha sido feito. E com Stranger Things, esta poderia ser a oportunidade de explorar algo que o ET não pôde. A mitologia. Mas é aqui que surge algo que, na minha opinião, também poderia ter sido melhor. Porque nós passamos tanto tempo num mistério que não é assim tão misterioso. No episódio 4 já sabemos basicamente tudo o que precisamos saber do Upside Down. Toda a informação adicional acaba por ser em si uma variação do que já sabíamos, em vez de expandir isso realmente. Felizmente isso provavelmente vai ser mais expandido nas próximas temporadas. Porque o conceito do Upside Down é bastante interessante. Há os portais para outra dimensão até serem um pouco orgânicos e não só feitos de energia. Infelizmente o facto da narrativa ter tido de ser expandida também levou a personagens como o pai do Will, que só lá estão para abrandar a narrativa. Por agora, isto são só problemas ligeiros que não enfraquecem o que até foi uma narrativa bem conseguida, mas são problemas que poderão aumentar no futuro se não forem corrigidos. Porque o mundo já está cheio de histórias que começaram muito bem, mas que foram lentamente destruídas por problemas que não foram corrigidos, só expandidos. Mas voltemos aos aspectos positivos. O aspecto do Stranger Things faz com que pareça um filme que poderia ter sido lançado nos anos 70 ou 80. E eu digo isso no bom sentido. Nota-se que estudaram o estilo dessa altura de Steven Spielberg. Desde os subtis lens flares captados no início das manhãs, às imagens misteriosas de luzes a passar pela neblina. Só me queixaria mesmo do monstro principal, que não é tão interessante como outras criaturas icónicas daquela época. O som feito em sintetizador também remonta muito para as obras de John Carpenter. Sintetizadores já era uma moda nos filmes dos anos 70 e felizmente parecem estar a regressar. Todos estes pequenos pormenores contribuem para a aura que faz do Stranger Things tão interessante. Não. Epá, claro que vale a pena. E tenho a certeza que esta é uma série que irá inspirar tantas outras. Já na próxima semana a Netflix vai lançar a sua segunda temporada. Por isso, se tinham curiosidade em ver, então recomendo que tirem 1 ou 2 dias para o fazer. Metam baixa do trabalho, faltem às aulas, vão ver o Stranger Things. Concordam? Discordam? Digam o que quiserem nos comentários. Se gostaram, não se esqueçam de pôr like e de seguir o Capo Cinético, pois todas as semanas temos conteúdo dos mais variados temas. Até para a semana!